Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. Na aula de hoje, vamos falar sobre linguagens não regulares. E também vamos mostrar que essas linguagens que não são regulares, elas são provadas, né, que uma linguagem não regular, através do lema do bombeamento, ou PUP-lema. Então, um resultado teórico importante dentro da disciplina de Teoria da Computação advém da existência das chamadas linguagens que não são regulares, resultando em uma linguagem regular está contida na linguagem livre de contexto. Em outras palavras, pessoal, existem algumas linguagens que não são regulares e essas linguagens podem ser classificadas, por exemplo, em linguagem livre de contexto. Ou seja, toda a linguagem que nós estudamos até essa aula de hoje são linguagens regulares e essas linguagens regulares está contida aqui no conjunto das chamadas linguagens livre de contexto. Okay? E aí o PUP-lema, né, o lema do bombeamento, é uma das formas mais usuais para provar que algumas linguagens, ou determinadas linguagens, não são regulares. Porque o lema do bombeamento ele estabelece uma propriedade para as linguagens regulares, e essa propriedade, que nós vamos falar mais adiante, ela é sempre verdadeira, independente da linguagem regular. Tá? Caso essa propriedade não seja atendida pela linguagem, né, então a gente vai dizer que essa linguagem não é regular. Veja, quando eu digo que ela não é regular, não estou dizendo que ela é livre de contexto, estou apenas dizendo que ela não é regular e que ela pode ser uma linguagem, sim, livre de contexto, que é o tópico do nosso próximo módulo. Então, o PUP-lema ele é um teorema que diz o seguinte, né? Ele é um teorema para linguagens regulares e estabelece a seguinte relação aqui. Seja L... Volta aqui. Então, o PUP-lema, o teorema do PUP-lema, né, para linguagens regulares, estabelece o seguinte. Seja L um conjunto regular infinito. Existe uma constante n, dependente apenas desse conjunto regular, tal que, para quaisquer sentenças W pertencente a esse conjunto regular, ou W maior, né, o tamanho de W maior do que N, W pode ser dividida ou subdividida, essa cadeia W pode ser dividida em 3 subcadeias, X, Y, Z, de tal forma que W é igual a X, Y, Z, satisfazendo as seguintes condições. Vamos lá. Primeira condição, o tamanho do Y tem que ser maior ou igual a 1. Okay? Tem que ser maior ou igual a 1. E o tamanho de XY, dessa subcadeia XY aqui, tem que ser menor do que N. Ou seja, o tamanho do Y ele tem que estar entre 1 e N. Tá? E aí, quando eu faço aqui o elevo, né, o Y a um determinado valor I, aqui, qualquer, ao fazer esse bombeamento, né, tipo, isso que seria o bombeamento, ou seja, vou bombear o Y aqui, a cadeia resultante desse processo ainda me gera uma cadeia que pertence a esse conjunto regular. Isso para qualquer valor de I maior ou igual a zero. Então, o lema do bombeamento é isso. Quer dizer, eu vou pegar uma cadeia pertencente à linguagem, vou pegar um trecho dessa cadeia, ok? E vou, que seria o Y aqui, e vou bombear, ou seja, pegar ele e levar a uma determinada constante Y aqui, sendo que I, né? Sendo que esse I pode ser maior ou igual a zero. Quando eu bombear, né, esse I, né, que é fazer com que ele gere, né, várias cadeias dele, a cadeia resultante desse processo deve pertencer ainda ao conjunto regular ali definido, ou seja, deve pertencer à linguagem ainda. Tá? Deve ser uma sentença da linguagem. E aí, então, por obedecer, né, por seguir essa propriedade, então a gente pode afirmar que essa linguagem é uma linguagem regular. Caso contrário, ou seja, ao bombear aqui o valor de Y, perdão, ao bombear aqui o valor de Y, se a cadeia resultante não pertencer à linguagem, né, ou não for uma sentença da linguagem, então a gente pode dizer que essa linguagem não é regular. Na verdade, essa é a aplicação do lema do bombeamento. O lema do bombeamento, ou o teorema do bombeamento, ele serve para verificar se uma dada linguagem é ou não regular. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Vamos entender mais essa questão aqui desse teorema. Né? Então,
vamos lá, vamos entender mais o lema do bombeamento aqui. Então, o reconhecimento de qualquer cadeia, né, W pertencente a uma linguagem, com o tamanho de W maior ou igual a uma constante N, sendo ele L aceita por um autômato finito, com N estados, ocorre percorrendo-se pelo menos dois estados idênticos entre N mais 1 configurações assumidas pelo autômato durante o reconhecimento dos primeiros N símbolos de W. Então, o que ele quer dizer é que o lema do bombeamento ele ocorre, aliás, o reconhecimento de qualquer cadeia, perdão, ele ocorre quando a gente ocorre percorrendo-se pelo menos dois estados idênticos entre N mais 1 configurações assumidas pelo autômato. Então, vamos pegar aqui um exemplo para ficar mais claro esse conceito aqui de reconhecimento de qualquer cadeia. Então, vamos aqui, ó, tem um exemplo aqui de um autômato, tá aqui ele, né, representado no diagrama de estados, e aí a gente pode observar que esse autômato, ele reconhece, ou ele define a seguinte linguagem. Então, ó, a linguagem é B asterisco, A, né, A, e aí vem A, fecho, né, o A mais, né, aqui que é o fecho, tá? Depois vem o B, aí ele reconhece. Mas aí pode vir A ou B, e aí eu tenho dois caminhos, né? Ele pode vir A ou B aqui, e aí de Q2 para Q0 vem o A, e depois repete, ó, B asterisco, A mais, B. Ou ele vem por aqui, né? A ou B, ou então ele vem B, A asterisco, B, né? Que seria essa parte aqui, tá certo? Então aqui está bem descrito, ó, B asterisco, A mais, B. Seria essa primeira parte aqui, ó. Tá? E depois vem A ou B, né? A ou B, ok? E aí vem AB asterisco A mais B, que seria A, tá? A aqui, B asterisco, A mais, né? Aqui, ó, A mais e B, tá certo? E aqui, ó, B, A asterisco, né? Ó, B, né? Aliás, é B aqui, A asterisco, B novamente. Isso aqui, ó, tudo isso aqui, 0 ou mais vezes, né? Ok? Então, aqui nós temos, vamos considerar que N, né, essa constante N é igual a 4. E que o autômato aceita a cadeia W, A, B, 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 A, B. Ok? Então, o tamanho de W aqui, eu já observo que o tamanho de W é maior do que N. Ou seja, 6 é maior do que 4. Então, a cadeia aqui de W tem 6 e o N é igual a 4. Então, a primeira condição ela é satisfeita, né? W tem que ser maior do que N. Agora, observe que o reconhecimento dessa cadeia ocorre da seguinte maneira. Dado que eu estou em Q0 e vem o A, ele vai para Q1, Q1B ele vai para Q3, Q3B ele vai para Q2, Q2B ele vai para Q1. Veja que após N mais 1 estados, ele repetiu aqui, ó, né? Ele assumiu novamente, ó, um estado idêntico, que é o estado Q1, Q1. Tá? Então, ele repetiu aqui, no caso, na verdade, ele encontrou, né, um estado idêntico, que é o estado que ele começou o processamento. Então, Q1, Q1. Ok? Então, o reconhecimento de qualquer cadeia, né, de W, ele vai percorrer pelo menos dois estados idênticos entre N mais 1 configurações. Então, aqui N mais 1 configurações, ou seja, aqui eu tenho 5 estados e aqui eu tenho dois estados idênticos. Tá? No caso aqui, os estados idênticos são Q1 e Q1. Ok? Então, o que isso facilita então, para a gente? O que a gente vai ver? E a gente vai ver, então, que tem duas possibilidades extremas que a gente deve considerar. Primeiro, que a distância entre os estados, né, no caso dos estados idênticos, ela é a menor possível. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ler aqui. Eu tenho no estado QI, depois vem AK até a N, né? São os símbolos, né? E aqui, ó, depois, isso aqui é a cadeia, né? QI, AK, AM, e aqui, ó, vou pegar, então, vou consumir esse símbolo, e aí eu vou para um novo estado, que é o estado QJ, AK mais 1 até a N. Veja, então, que esse processamento aqui, QI é igual a QJ, ou seja, o J aqui é menor do que N, então é a menor distância possível entre esses estados idênticos aqui, né? Que QI é igual a QJ. Tá? Agora, outro extremo aqui, outra possibilidade, é que a distância entre eles é a maior possível, ou seja, eu saio de Q0 e vou até um Qn, onde Q0 é igual a Qn. Então, a distância maior possível é essa aqui, ou seja, eu volto para Q0, né? Então, a maior distância possível, ou seja, Q0 é igual
a QN aqui. Tá? Então, no exemplo anterior, se a gente pegar um exemplo anterior, aí eu vou aplicar o lema do bombeamento no tópico anterior. No exemplo anterior, perdão. Então, eu tenho aqui W é igual a A, B, 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 A, B, certo? Esse é o nossa cadeia de exemplo. Então, novamente aqui, ó, coloco para vocês como é o processamento dessa cadeia para o autônomo. Então, Q0A vai para Q1, Q1B vai para Q3 e assim por diante. Né? Lembrando aqui que há estados idênticos aqui nesse processamento aqui. Né? Então, veja que agora, para aplicar o lema do bombeamento, tá? Eu vou escolher, então, o meu X, o meu YZ, ou seja, eu vou dividir essa cadeia W em X, Y, Z, seguindo aquelas condições definidas lá no teorema do bombeamento. Okay? Para que a gente faz, então? Por que a gente está fazendo essa análise? Para a gente perceber que, por exemplo, o X, né, eu vou definir X como? X ele é a parte da cadeia que leva M à primeira ocorrência de um estado repetido. Tá? Então, o X eu vou definir como sendo o quê? O A. Né? O X vai ser igual a, vou pegar esse cara aqui, é o A, porque ele é a primeira ocorrência do meu estado repetido. Né? Então, o Q1 não é o estado repetido, então quem é que me leva a Q1? É esse A aqui, ó, de Q0A vai para Q1. Então, eu vou pegar o meu X e vou chamar o meu X de A. Okay? E o Y? O Y é exatamente a parte da cadeia que leva M à segunda ocorrência, obedecendo aquelas restrições, aquelas condições, que Y tem que ser maior ou igual a 1 e XY tem que ser maior que N. Então, veja que eu vou pegar aqui, no caso, então, a cadeia que antecede Q1, né? Então, eu vou pegar aqui, esse é o segundo Q1 aqui. Então, eu posso considerar que o Y é B, B, B. Se eu somar o A, se eu somar o X com Y, isso aqui ainda continua menor ou igual a N. No nosso caso, N aqui é igual a 4. Então, se eu somar isso aqui, vai dar igual a 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, x e y continua menor que N. E aí, o que ele faz no teorema, então? Ele vai pegar essa cadeia Y, que é B, 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 né? Que é esse aqui, ó, B, 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 né? E ele vai, então, aplicar aqui um bombeamento, né? Ele vai bombear o Y aí, né? Para qualquer valor de I maior que zero. Então, ao bombear esse valor de Y aqui, né? Considerando qualquer valor de I, veja que ao bombear, ou seja, eu gerar mais Bs aí, B, 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 por exemplo, se o I for igual a 2, eu vou acrescentar mais 3 caras desse aqui, né? Vai ser mais 2 desse cara aqui, vai ser B, 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 né? Então, essa cadeia resultante desse processamento, desse bombeamento de Y, ainda vai me gerar uma cadeia que pertence a essa linguagem definida lá pelo autômato. Okay? Então, é isso que ele mostra aqui, ó. Então, veja que o Y ele leva o autômato de um estado QI, que é anterior ao seu reconhecimento, para um estado QI, QJ igual a QI posterior ao seu reconhecimento. Ele continua lá, né? Então, vou só voltar aqui para vocês perceberem. Ele está bem aqui, ó. Se eu pegar, ele estava bem aqui, Q0, Q1B, aí está bem aqui, ó, Q1B, né? Aí Q1B, aí ele vai para Q3. Q3B, ele volta para Q2. Q2B, ele vai para Q1. E ele fica, então, nesse processo, né? E isso aqui vira o quê? Um loop, né? Ele fica bombeando, né? Esse valor de Y, né? No caso aqui que nós definimos, certo? Ou seja, esse fato, como eu mostrei para vocês, ele vai caracterizar um ciclo, que é o caminho percorrido pelos estados do autômato com os símbolos de I, né? de Y. Então, quando eu bombeio o Y, ele fica nesse loop aqui, ó. Q1, Q3, Q2, Q1, Q3, Q2. Ele fica nesse loop aqui. Ou seja, ele não vai alterar o resultado final. Ou seja, o que vai acontecer? Por ser um ciclo, repetições arbitrárias do mesmo conduzem ao reconhecimento de sentenças também pertencentes à linguagem definida pelo autômato. Tá? Em outras palavras, pessoal, ao bombear o Y, né? Esse é o conceito de bombear, não vou bombear ele, gerar vários Ys ali, a cadeia resultante ainda vai pertencer à linguagem. Por esse motivo, a gente pode dizer, então, que essa linguagem definida por esse autômato que nós vimos é uma linguagem regular, tá? Porque ela atende, né, aos requisitos do lema do bombeamento. Ok? E aí vem a questão de como definir essa constante N, né?
Bom, admitindo que existe um autômato finito mínimo, nós aprendemos a analisar um autômato finito mínimo, que reconhece uma linguagem regular, é natural que se considere o número de estados de correspondente ao autômato finito com o valor n inerente à linguagem L. Ou seja, para a gente definir o n, a gente pode obter o autômato mínimo, e o valor mínimo de n seria, então, o número de estados desse autômato mínimo. Tá? Isso é uma maneira de definir n. Agora, embora o teorema prove a existência dessa constante n, a sua aplicação em casos práticos não exige que se determine o valor dessa constante. Né? Quer dizer, a análise não precisa ser definida em cima de um valor dessa constante. Pode considerar essa constante e fazer uma análise mais generalista, né? Que a gente vai fazer agora no próximo slide. Então, que é a aplicação, né? A principal aplicação do lema do mapeamento é provar que uma linguagem ela não é regular, e essa prova é por contradição. É uma prova por contradição. Então, primeiro, a gente vai admitir, né, por hipótese, que a linguagem ela é regular. Então, eu assumo que aquela linguagem é regular. Né? Aplico, né, através de manipulações, e demonstramos que a linguagem não exibe as propriedades descritas pelo lema. Então, eu vou ali fazer manipulações e vou provar, né, mostrar que aquela linguagem não atende às propriedades do lema do bombeamento. E aí, no final, por contradição, conclui-se que a hipótese não é verdadeira e a linguagem não é regular. Em termos práticos, né? Então, eu vou admitir o n como um parâmetro do problema, caso não seja conhecido, né? Caso não seja conhecido. Ou vocês podem também, de repente, ter um autômato, né, ali que define aquela linguagem e aquele autômato ele é mínimo, né? Então, eu vou considerar os estados daquele autômato. Ok? Escolhe-se uma cadeia pertencente à linguagem, com comprimento mínimo exigido. E aí eu vou manipular essa cadeia, buscando identificar outras cadeias conforme o lema do bombeamento, mas que violem a definição da linguagem. Ou seja, se uma cadeia violar a definição da linguagem, né, então o lema do bombeamento aí não é verificado, logo essa linguagem não é regular. Né? Havendo sucesso, né, ou seja, se a gente manipular e violar a definição do lema do bombeamento, conclui-se, então, que a linguagem considerada ela não é regular. Okay? Aí tu está provando por contradição. Então, vamos ver aqui um exemplo bem interessante. Tá? Esse exemplo aqui é bastante conhecido na programação, que é a linguagem do duplo balanceamento. Né? Quando eu tenho, por exemplo, a quantidade de A's é igual à quantidade de B's. Né? O número de A's é igual ao número de B's. Onde aplica isso? Por exemplo, quando a gente está trabalhando em uma linguagem de programação. Quando você, por exemplo, usa por exemplo, em Java, que você tem que abrir uma chave e fechar uma chave. Né? Ou em outra linguagem, tipo Pascal, que você abre parênteses, fecha parênteses, ou qualquer linguagem que tenha abrir uma coisa e fechar, por exemplo. Né? Ou seja, essa linguagem aqui define exatamente essas regras. Né? Abrir um parênteses tem que fechar um parênteses, abrir uma chave tem que fechar uma chave. Colocou o begin, mas tem que ter, para cada begin tem que ter um end, enfim. Então, essa aqui é a linguagem que a gente chama de duplo balanceamento. E aqui, para representar, a gente coloca que o número de A's, tem que ser igual ao número de B's para qualquer valor de K maior ou igual a zero. Tá? Então, supondo que L, então olha aí, vem a primeira hipótese, né, que L é uma linguagem regular, okay? Então eu estou assumindo que ela é uma linguagem regular, então ela atende o critério lá do lema do bombeamento. Toma-se a sentença ANBN. Então, eu peguei uma sentença qualquer aqui, ANBN, onde N é a constante que a gente define lá no lema. Então, se a gente pegar o tamanho de ANBN, né, eu vou ter aqui que vai ser 2 vezes N, o valor dessa constante. Ou seja, o primeiro critério, a primeira condição lá, em relação ao tamanho de W, né, é que W tem que ser maior do que N. Então, W que é 2 vezes N, então logo é maior do que N. Ok? Segundo o lema, ANBN tem que ser igual a x, y, z. Então, eu tenho que dispor, né, subdividir essa cadeia W em x, y, z, de tal maneira que o tamanho de x e y seja menor ou igual a n e o tamanho de y seja maior ou igual a 1. Tá? Logo, então, o que a gente pode fazer? Eu posso assumir que, por exemplo, o y é igual a i, né? A elevado a i aqui, e varia entre 1 e n.
tá? I vai estar entre 1 e N. E aí x, y pode ser reescrito como A. Então, o x vai ser A elevado a N menos 1, A elevado a N menos I. O y é AI e o B o B é B, aliás, o Z é BN, tá? Então, repetindo aqui, o x é igual a A elevado a N menos I, né? Porque o y eu defini ele como sendo A elevado a I, e o Z aqui para a gente é o B elevado a N, ok? Veja então que nenhuma das seguintes cadeias pertence à linguagem. Então, se eu pegar o y agora, né, e bombear esse y aqui, né, se eu pegar o y, por exemplo, considerar o i igual a zero. Então, se eu pegar o y elevar a zero. Então, eu vou ter a cadeia AN menos A elevado a N menos I, BN. Essa cadeia, obviamente, ela não pertence à linguagem, porque a quantidade de uns vai ser inferior à quantidade de b's. Tá? Agora, se eu pegar aqui a segunda possibilidade, vamos supor que eu vou agora pegar o i igual a 2. Vou bombear o i agora duas vezes. Aliás, falando i, né? Vou bombear o y duas vezes, tá certo? Então, bombeando o y duas vezes aqui, eu vou ter, ó, AI, né? Por exemplo, aqui, ó, duas vezes, né? Eu vou ter dois A's. Então, eu vou ter o quê? Um A mais do que B, né? Vou ter, por exemplo, aqui AN mais I, B. Ou seja, se eu bombear, né, mais de uma vez o Y, né, mais de uma vez o Y, então eu vou ter uma quantidade de A's maior do que B. Tá? E se, por outro lado, eu não bombear o Y, né, eu vou ter uma quantidade de A's também diferente de B, ou seja, vou ter uma quantidade de A's menor do que B, exatamente um A menos que B. Tá? Deu para entender? Então, assim, uma vez que as ocorrências do símbolo A estão desbalanceadas em relação às ocorrências do símbolo B, logo a gente prova, então, ou seja, essa linguagem não atende, né, a propriedade do bombeamento, então essa linguagem ela não é regular. Deu para entender? Tá? Então, se a gente... mas Jefferson, peraí, mas se eu pegasse o B aqui, se eu considerasse o Y igual a B, vamos supor que fosse o A seria A, B, o Y seria B e o Z seria B, por exemplo. Mas aí eu pegaria o B, vamos bombear o B aqui. Pronto. A ideia seria bombear o B e deixar o A aqui. Quando eu bombear o B, né, uma determinada cadeia aceita por essa linguagem, e eu vou pegar o Y como sendo B, né? Então, esse B que eu bombear, ele vai ficar, vou ter mais B's do que A. E aí não pode, né? Porque a quantidade de A's tem que ser igual à quantidade de B's. É a definição da linguagem. Então, veja que essa linguagem aqui, se eu bombear o A ou bombear o B aqui, né, de maneira bem a grosso modo, essa linguagem deixa de ser regular. A cadeia deixa de pertencer à linguagem. E aí, obviamente, ela não segue o lema do bombeamento, e, consequentemente, então, essa linguagem não é regular. Quer ver? Vamos ver aqui um outro exemplo bem interessante aqui. Ó. Então, olha aqui, muito parecido com o anterior, porém, agora eu tenho o 1 aqui. Ó. Então, eu tenho, do lado esquerdo desse 1, eu tenho K zeros, e do lado direito eu vou ter que ter K zeros. Se a gente fazer análise, né, se eu pegar, por exemplo, e bombear o 1 aqui, né, o 0 com 1 aqui, eu vou ter... Por exemplo, se eu bombear esse cara aqui, né, o 0 e 1, eu vou ter mais caras do lado esquerdo do que do lado direito. A mesma coisa, se eu bombear o lado direito que está aqui do 1, eu vou ter mais zeros do lado direito do 1 do que do lado esquerdo. Então, essa é uma maneira de fazer uma análise mais rápida. Mas, seguindo lá a prova, né, fazendo a aplicação da prova de uma maneira mais formal, então a gente vai observar que uma sentença W de complemento suficientemente longo pertence a essa linguagem. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, W seria aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ou seja, do lado esquerdo tem que ter a mesma quantidade do lado direito do 1. Né? Seria mais fácil de entender aqui essa linguagem. Admite-se W como sendo x, y, z, né? Seguindo lá o teorema. Tem-se, então, que y tem que estar entre 1 e n, onde n é uma constante de L. Veja que aqui, na prática, eu não estou precisando definir n. Tá? Okay? Lembra que eu falei no slide anterior. Existe essa constante, mas aqui na prática não está definido. Tá? E aí o y ele pode assumir uma das 5 formas. Tá? Então o y ele pode ser o próprio 1,
e aí eu vou bombear o 1, e isso não pode, porque na linguagem só tem que ter 1. O y ele pode ser pertencente ao fecho seria o 0 mais, né? Pelo menos um 0, né? Pelo menos um ou mais 0, né? Seria mais fácil de representar. 1 ou mais zeros. O y pode ser 1 ou mais zeros seguido de 1, ou ele pode ser 1 ou mais 1 seguido de 0 ou mais de 1 ou mais zeros, né? E o y aqui na quinta propriedade, poderia ser 1 ou mais zeros, depois 1 ou mais zeros. Tá? Então, ele pode ser esse assim. Então, percebe que y, né, igual a 1, por exemplo, se eu pegar o primeiro caso aqui, então eu vou ter que x, vou pegar o y e bombear, né? Por exemplo, pegar o i aqui considerar igual a 0, a gente vai ver que o resultado disso aqui não pertence à linguagem. Por quê? Porque eu vou suprimir, né? Se eu pego se o y é 1 e eu pego 1 elevado a 0, então ele não vai gerar nenhum 1. Então eu vou ter cadeia do tipo 0, 0, 0, mas não vai ter 1. Né? Por quê? Porque vai faltar esse 1. Então, essa cadeia ela não vai pertencer à linguagem. Agora, se eu considero aqui o caso 2, né? O caso 2 aqui, ó, tá? O caso 2. Então, x, aí eu vou pegar, por exemplo, e duplicar o y. Vou bombear o y duas vezes, né? Então, eu vou ter y e y. Quando eu faço isso daqui, eu vou ter o quê? Uma quantidade de zeros a mais, né? Ou seja, haverá uma quantidade de zeros diferente, né? Okay? Tá? Então, isso não pode também, porque a quantidade de zeros ela tem que ser igual do lado esquerdo do 1 e do lado direito do 1. E aí, se eu pegar aqui o 3, o 4 ou o 5, né? Que é isso que ele está colocando aqui, se eu pegar o 3, o 4 ou o 5, então também, e eu bombear o y, né? A cadeia resultante também não vai pertencer à linguagem. Por quê? Porque o x, y, y, né? O bombeamento do y vai ter mais do que um único 1. Né? Porque eu sempre vou bombear e aí vai surgir mais de um 1. Né? Eu não vou ter um único 1 e aí a cadeia, obviamente, não vai pertencer à linguagem. Então, se eu bombear o 3 aqui, o 4, o 5, se eu pegar o y aqui e fazer o bombeamento deles, eu nunca vou ter um único 1. E aí, obviamente, com mais de 1, né, essa cadeia ela não vai pertencer à linguagem. Então, com isso eu provo que essa linguagem aqui ela não atende, né, o lema do bombeamento, logo, ela não pode ser classificada como uma linguagem regular. Ok? Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre linguagens não regulares, com a aplicação aí do lema do bombeamento. É isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.